Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar deste livro aqui, Entendendo Foucault, um guia ilustrado, do Chris Horrocks e do Zoran Jevtic, publicado pela Lei em 2013. Então ele é uma revista em quadrinho, ilustrada aqui, e que fala de alguns conceitos do Foucault. Mas ele é muito denso, ele não é uma obra assim introdutória do Foucault, tá? Você tem que ver mais ou menos antes, que é para procurar captar alguma coisa aqui do que ele está dizendo, porque ele é muito denso o texto, tá? Então eu vou passar por alguns pontos aqui que ele fala, tá? Logo no começo aqui na página 4, ele fala assim: temos de prescindir de nosso costume de buscar a autoridade de um autor e temos, em vez disso, de mostrar como o poder do discurso força tanto o autor quanto os seus enunciados. Então, veja, o autor ele não é tão criativo assim. Ele, sem até perceber, ele está reproduzindo um discurso de poder que está por trás. Tá? Então, Foucault cunhou o termo transdiscursivo para descrever que ele não é meramente autor de um livro, mas o autor de uma teoria, tradição, disciplina. Foucault ele buscou explicar o meio pelo qual os seres humanos tornaram-se historicamente sujeito e objeto de práticas e discursos políticos, científicos, econômicos, filósofos, legais e sociais. Minha questão fundamental é que forma de razão e quais condições históricas levam a isso. Mas Foucault não toma a ideia de subjetividade filosoficamente isolada. Ela vem vinculada e até mesmo produzida por conhecimento e poder. Então isso está umbilicalmente ligado, conhecimento e poder, na obra do Foucault. Depois ele vai trazer uma discussão que ele tem com Hegel, que Hegel dizia: a razão é a soberana do mundo, a história do mundo, portanto apresenta-se a nós segundo um processo racional. Foucault vai criticar Hegel, essa visão de história de Hegel. Ele vai dizer: uma leitura moderna de Hegel nos mostra que a filosofia não pode ver a si mesmo como uma perspectiva da história que pode chegar a um complemento, mas sim como uma tarefa incessante, levada a cabo contra o pano de fundo de um horizonte infinito. Então a história ela não converge a um complemento, que ele chama, quer dizer, a uma finalidade final, a um lugar final. Então não é uma teleologia, como se fosse um caminho que já tem um destino final a chegar, né? Ou que vai chegar a um destino final. Então a coisa é muito mais anárquica para o Foucault, né? Foucault diz assim: a história não é um mecanismo previsível, mas um lugar de uma frequente luta randômica em um mundo cruel de relações senhor e escravo. Então ele pega essa questão da luta, essa dialética que está lá em Hegel e que move a humanidade, ok? Só que isso não vai convergir para um ponto final. Para o Hegel seria o Estado prussiano. Para Foucault não vai ser assim. Então ele faz esse diálogo aí com Hegel, tá? Então Foucault, ele na verdade ele está preocupado com a genealogia desse conhecimento, a genealogia desse conhecimento, né? E isso ele vai pegar lá do Nietzsche e vai aplicar esse conceito de genealogia do Nietzsche a múltiplos campos, por exemplo, o sistema prisional, a loucura, a sexualidade, a medicina, a clínica. Ele vai aplicar esse conceito de genealogia. Então, para Nietzsche, é inconcebível imaginar que a história levará a um todo ou irá revelar, no final de tudo, a uma verdade total. Isso representa uma ruptura com o pensamento hegeliano, com a alegação do pensamento hegeliano de que a história nos conduz ao absoluto e ao total conhecimento.
Então, com Foucault, então, isso vai levar a uma dúvida da razão. A dialética de Hegel, que se move rumo ao cumprimento do conhecimento e se realiza no Estado prussiano, é desfeita por Nietzsche. Então, Nietzsche rompe com Hegel. Ele recusa a ideia de uma história teleológica. Para Nietzsche, a história não revela uma verdade última, mas ela é marcada por forças, contingências, interpretações. Isso leva à crítica da razão como um fundamento universal. Então, o Foucault vai pegar essa crítica do Nietzsche, vai levar ela em conta e vai ter convergência com ela nesses pontos aí. Então, Foucault, tal como Nietzsche, rejeita essa teleologia que está na história hegeliana. Ele não vê a história como um progresso da razão que vai marchar em direção ao absoluto. Em vez disso, ele adota um significado genealógico do Nietzsche. Ele olha para a história como um campo de lutas, descontinuidades e rupturas. Então, Foucault fala explicitamente em história efetiva, um conceito tomado de Nietzsche, que é marcado por acasos, acidentes, transformações inesperadas, e não por uma linha evolutiva rumo à verdade. Então não existe um ator ali que está conduzindo o processo. A coisa é muito mais difusa. Então Foucault é herdeiro de Nietzsche, porque ambos desmontam essa visão hegeliana da razão como guia da história. Mas existem diferenças fundamentais de Nietzsche e de Foucault. Tá? O Nietzsche ele critica a teleologia hegeliana, ok, como Foucault. Agora, ele abre caminho para uma tal vontade de potência, will to power no inglês, tá? Que é uma espécie de uma força vital que está por trás da história. Foucault, ele rejeita essa ideia de força vital. Isso traz uma dimensão ontológica que Foucault não compactua, não aceita isso. Para ele não existe um motor oculto, nem a razão, lá do Hegel, e nem a vontade de potência, lá do Nietzsche. O que existem são redes históricas de poder-saber. Então a proposta de Foucault acaba sendo até mais radical do que a de Nietzsche, nesse ponto. Porque Nietzsche substituiu a razão hegeliana pela vontade de potência. Foucault já eliminou tudo isso. Então, só existe em Foucault práticas históricas, que são contingentes, marcadas por acasos, acidentes, transformações inesperadas. Não tem um ator nesse processo. Então, ele aprofunda ainda mais a crítica do Hegel. Muito obrigado, então.